Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Essa leitura faz link com o Novo Testamento, faz link com algumas orientações que Jesus pessoalmente passou, além das cartas no Evangelho estarem sugerindo o que está intrínseco, está aqui de uma certa forma embutido, e a gente pode não ter prestado atenção. Êxodo capítulo 5, versículos 5 a 9, diz assim: E disse mais o faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós as fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a Ele, ao serviço, e não prestem atenção a palavras mentirosas. Palavras mentirosas que Faraó está se referindo aqui não são palavras mentirosas. São palavras ditas pelo povo através de Moisés. Nós precisamos oferecer sacrifícios ao Senhor, adorar ao Senhor. Libera-nos, porque nós queremos sair desta escravidão. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa chance, essa oportunidade que temos de poder falar da Tua palavra. Que maravilhoso! Nós estamos aqui sentados, Senhor, confortavelmente, sem nenhuma perseguição nesse momento ainda, perseguição política, perseguição de qualquer ordem que nos impeçam de estar adorando o Teu nome. Senhor, fala ao coração de cada irmão, cada irmã, ao coração daqueles que estão aqui, ao coração daqueles que vão ver essa mensagem depois gravada. Senhor, enche-nos com a Tua unção. Dá-nos, Senhor, um sentimento de adoração por tudo que fazemos aqui na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes artimanhas de Satanás é fazer com que nos sobrecarreguemos com aquilo que não é de Deus, para que as coisas que nós temos que prestar atenção e servir sendo de Deus, não nos reste oportunidade e tempo, e nos faça até esquecer delas. E todos sabemos que o Egito é uma figura do mundo de escravidão, e que Faraó é uma figura de Satanás. Se você não sabe, fique sabendo, procure. E eu quero fazer nesta manhã uma comparação, quase que se fosse como um conselho, do que está escrito e daquilo que temos vivido, que eu tenho vivido, que eu vi pessoas viverem e vejo até hoje viverem. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas isso é um provérbio completamente esquisito, né, para quem é servo de Deus. Quando nós lembramos do Evangelho, que o Evangelho nos coloca numa posição de dividir, de somar, de
compartilhar, nós entendemos que os conselhos bons precisam ser dados. E aqueles que não são bons, a gente ouve e, comparando-os com a palavra, deixamos de lado. Há 3 trechos da Bíblia que eu quero ler antes de começar, porque aí você vai entender, já agora, o que Deus quer de nós e o que Ele nos impeliu a falar. Primeiro está em Jeremias 17, os versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seus frutos. Esse é um versículo que, se eu fosse você, eu escreveria num papelzinho e deixa nos melhores lugares da sua casa, ou do seu trabalho, porque quando vier a ansiedade, e ela é inerente ao ser humano, quando vier a ansiedade, quando vier a preocupação, que nós temos preocupações, e a ansiedade é natural, tanto que Jesus disse, né, por que vocês estão ansiosos? Vocês não devem andar ansiosos. E os apóstolos, escrevendo também, publicam sobre isso. 2 Timóteo 2, versículo 4 diz: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Ele está fazendo uma comparação. Porque, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Aí está dizendo que nós fomos recrutados. E se fomos recrutados para uma guerra e vivemos, o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. E se nós estamos isso, nós não temos que nos embaraçar naquilo que não é isso. E o terceiro texto, Salmo 127, versículo 1 e 2, como eu amo esse salmo. Como eu experimentei isso na minha vida. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Você vê que tem guardas. Você vê que tem a nossa mão. Mas ela será inútil se o Senhor não estiver por cima. Versículo 2. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Ele concede mesmo quando estes estão repousando. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Pregamos recentemente, a gente planta e durante a noite a semente cresce. Quem faz crescer? Você plantou. E você precisa fazer essa separação. O inimigo sempre dá ênfase para nós buscarmos a solução. Não são poucos os livros de autoajuda, não são poucos os coaches que dizem, eu posso, você pode, entra, arrebenta, eu ando, eu faço, eu tenho mão, eu tenho força. Você tem até o dia que o Senhor quiser que você tenha. Não são poucos os ensinamentos que o melhor, o mais importante, é aquele que tem um sucesso na sua vida secular. Isso é uma teoria grega. Os gregos davam valor
A pessoa era bonita porque ele tinha um Deus que o fez bonito. O outro não era bonito, esse aqui não tem esse Deus. As pessoas eram inteligentes, esse aqui foi agraciado por um Deus especial, eles tinham deuses. Mas o Evangelho de Jesus é exatamente o contrário disso daí. Ele diz que todas as coisas que nós tentamos conseguir, nós conseguiremos desde que o Senhor esteja no comando. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que nós não devemos gostar do trabalho e trabalhar. A própria palavra diz que o trabalhador é digno do seu tutu, do seu l'argent comptant sur la table. Seu dinheiro é digno. O que nós estamos falando é que esse povo aqui não estava trabalhando, esse povo estava escravo. E o Salmo 127, no versículo 2, ele está chamando a atenção para quem é escravo, para quem não consegue sair das teias que o inimigo, com supostas intenções de nos fazer prósperos, ele nos sobrecarrega a ponto de nós não termos ânimo, não termos vontade de fazer as coisas, nos cansarmos, e cansamos mesmo. Mas nós temos soluções. Primeiro, ao nos sobrecarregarmos, nós fortalecemos o trabalho deste mundo e enfraquecemos o trabalho daquele que nos alistou. Ele está dizendo isso. É simples, é uma matemática muito simples. O dia tem 24 horas. E se você trabalhar 20, só sobra 4 para você fazer todas as outras coisas. Eu quero dormir, você vai dormir 4. Eu quero dormir e passear. Bom, agora você tem que dividir. 2 para dormir, 2 para passear, 3 para dormir, 1 para passear, ou só passear e não dormir. Não tem como. Não tem como. Então, o que o inimigo procura nos fazer? Ele não tem autoridade, ele não tem capacidade, ele não tem elementos para mostrar para nós e dizer assim: as coisas do mundo são melhores e superiores às coisas de Deus. Ele não tem esse gabarito, ele não pode falar isso. Primeira coisa que nós vamos soltar uma gargalhada na cara dele. Você está maluco? Mas ele tem as suas artimanhas, ele é sutil. Ele faz comparações. Se você fizer isso, você será o melhor. Nós aqui detestamos no Brasil o segundo lugar. Nós só queremos o primeiro. Eu vejo, às vezes, falando de esporte ou outras competições olímpicas. Caramba, a pessoa vibrando lá que tirou medalha de bronze, terceiro lugar, chorando. Nós aqui, se formos segundo, somos debochados. Ih, tirou em segundo. Segundo, irmão. 10º. Em 200 pessoas, você é o 10º, você está bom demais. Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou dizendo assim, largue negócio de primeiro lugar para lá, largue. Não. Se você pode ser, que seja, mas não use isso para que as pessoas percebam que você faz sucesso, porque você é o primeiro, porque você sabe mais. É impossível cuidarmos de 2 objetivos e planos de vida que são antagônicos, irmãos. Caminham em sentido contrário. No reino de Deus, falamos de dividir, de amar, de cuidar uns dos outros. No mundo falamos de sermos egoístas, pensarmos em nós mesmos, buscarmos os nossos interesses, vivermos para nós mesmos e o resto que se vire. Pensarmos em nós, em nossos interesses e o resto que se vire. Isso não é evangelho. Mas o que o faraó falou assim? Esse povo está fazendo isso
Porque eles estão com tempo para pensar. Eles estão com tempo. Então, sobrecarreguem, dê trabalho a eles. E se vocês derem trabalhos a eles, mais trabalho do que eles já têm, eles vão ter tempo para pensar isso. Eu queria, com todo amor que eu tenho pela minha igreja, eu tenho visto pessoas aí fora e aqui dentro, muito preocupados com aquilo que não temos que se preocupar. Eu tenho um pastor amigo que ele diz assim: se o problema é difícil, eu não posso resolver, eu não posso me preocupar, porque eu não posso resolver. Eu não tenho que me preocupar, eu não posso. E se o problema é fácil, eu posso resolver, eu não tenho que me preocupar, eu posso resolver. O que acontece? Nós precisamos aprender a separar. Primeiro entendermos quem somos nós e quem é o nosso Deus. Entenda um pouco do contexto. Quando Deus manda Moisés, envia Moisés até o Egito para tirar o povo, Deus ouve o clamor deles, então eles estavam querendo. A primeira coisa, nós precisamos de querer a ajuda de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo. Meu dia tinha que ser 36 horas. Já ouvi várias pessoas falarem assim: nossa, o dia está curto. Então Moisés chega lá com um plano, que era tirá-los da escravidão e levá-los para um lugar celestial, nobre, digno daquele que é pai e que tem os seus filhos com dignidade, tratam os seus filhos com dignidade. Mas eles não sabiam, mas Deus sabia que eles iriam passar 40 anos. Deus sabia, Deus não errou em cálculo nenhum. Eles iriam passar 40 anos no deserto. E Deus fez com que eles entendessem que Ele, Deus, estava chamando e estava cuidando, estaria cuidando, capacitando, provendo todas as coisas. Eu não vou citar aqui porque eu não vou pregar sobre o povo no deserto, mas todos que conhecem bem a Bíblia, ou razoavelmente, e se não conhecem já viram filmes, aquele povo experimentou do melhor, ainda que tivessem, e era necessário que tivessem, dificuldade no deserto, porque ali é uma comparação da nossa vida hoje, aqui, com Jesus, nos levando, nos guiando, para uma vida que iremos experimentar com Ele na eternidade. E Ele mesmo disse que nós teremos aflições aqui. Mas Ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci, eu estou por cima, eu sou superior. E se vocês estão comigo, vocês vencerão. Por isso que Romanos diz que nós somos mais do que vencedores, porque nós vencemos sem lutar. Amém ou não? A Bíblia é linda, irmãos. Mas o povo não sabia. Mas o povo começou a achar uma boa ideia. Vamos sair daqui. Só que alguns pensaram: vamos sair da escravidão. E outros pensaram: vamos sair para adorar ao Senhor. Ao adorarmos ao Senhor, sairemos da escravidão. Porque se adoramos a Deus, Ele não permite que nós sejamos escravos do diabo. E se você não consegue adorar a Deus, tem alguma coisa de escravidão na sua vida, pode procurar que tem. O que tem te escravizado? A falta de fé de que Deus que te chamou, você crê que Deus... Quantos creem aqui que nós moraremos eternamente com Jesus? Faz assim. E você não crê que Ele mantém o teu trabalho? Você não crê que Ele mantém a tua saúde? Você não crê que você vai fazer uma prova e Ele estará contigo para lembrar aquilo que você estudou? Olha, trabalho. Tem trabalho, mas não pode ter escravidão. Quando Ele disse assim: deixa que eles ajuntem para si. Aí Jesus, falando em Mateus 6, 19 a 21, Ele diz que nós não devemos ajuntar para nós tesouros aqui, mas temos que ajuntar para nós tesouros lá no céu. Em João 15, versículo 5, Ele disse assim: sem mim. O que Ele diz? Sem mim? Não é algumas coisas? Ou não são algumas coisas? Nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada.
Sem mim nada podeis. Por quê? Porque ele está entendendo, se você está ligado a mim, toda a seiva que vem de mim vai para você. E se você não tiver seiva, você não faz nada. Eu sou a sua direção, eu sou a sua inspiração, eu sou o seu guia. Se nós formos pegar só textos aqui, Tiago que gosta muito, né? Cadê o Tiago? Um monte de texto lá, ele gosta, eu acho legal a gente lembrar, porque tem tanta promessa, a gente só lembra de um versículo que diz, você vai morrer, eu vou morrer, e os 397 milhões que falam de que o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, meu Deus forte. Nós temos que crer nisso, irmãos. O que o inimigo quer, e isso é antigo, é que nós creiamos na nossa capacidade só. Nós não devemos deixar de crer na nossa capacidade, mas nós temos que crer na nossa capacidade, mas principalmente naquele que nos chamou. Vou dar 1 ou 2 exemplos de como Deus capacita quando há necessidade e você não tem como. Nós estávamos numa igreja, e nós temos irmãos aqui que estavam nessa mesma igreja, e de repente, o maestro do nosso coral abandonou o coral, por razões que não queremos discutir. Ele saiu, e o coral ficou acéfalo, ou sem uma cabeça, sem um maestro. E era um coral que a gente gostava. Eu não estou discutindo a necessidade do coral ou não, eu estou dando um exemplo. E os irmãos olham para mim, que já gravei vários CDs, mas eu não conheço uma nota musical. Vocês sabiam disso, não? Eu sei olhar a partitura e dizer, essa aqui demora mais, essa aqui demora menos, essa aqui é uma fermata, essa aqui... Isso eu sei, porque alguém foi me dando dica. Mas preguiça, também não sei te dizer. Aprove a Deus que fosse assim. E aí, a pessoa que tocava o teclado, que não era teclado, era órgão, sentado comigo num culto da manhã, deu lá um intervalo, ele falou assim, cara, vamos ensaiar esse coral? Mas era um coral que tinha LP gravado. Eu falei, vamos. Ele falou, você quer dirigir? Eu falei, dirijo. Você me ajuda? Ele ajuda. Nós trabalhamos. E eu me arvorei, tinha gente ali que conhecia de música muito mais que eu, mas Deus me chamou. Amém ou não, Chicão? Chicão estava lá, era o baixo, eu era tenor. Então, ele não diz, vai para lá e começa a reger. Ele poderia fazer isso? Poderia? Mas ele disse assim, mas eu quero a tua participação. Irmãos, o que Deus quer passar para nós, é que Ele quer a nossa participação. Trabalhe, irmãos. Agora, seja fiel, porque você trabalhando, você tem a oportunidade de ser fiel e mostrar. O versículo, o salmo que a nossa irmã Vivian Vidal leu hoje, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, ela nem sabia o que eu ia pregar. E me chama a atenção, que ele diz assim, que o Senhor não nega nada àqueles que pedem, antes Ele dá àqueles que fazem as coisas com integridade. Ela usou uma outra versão, mas ele quer dizer isso. Então fomos para lá, e eu disse, eu não sei música, como é que vamos fazer? O coral ensaiava após o culto, acabava o culto, meio-dia, o coral ensaiava até 1h30 da tarde, e ninguém chiava, depois todo mundo ia embora para casa almoçar e voltar à noite. E eu combinei com esse organista, e eu disse assim, olha, como eu não sei nada, nós vamos ensaiar uma cantata de Natal de 48 páginas, e eu não sei, então vamos fazer o seguinte, eu vou no sábado com você, e aprendo as 4 vozes, a minha eu já sabia, tenor, aprendo as outras 3, e no domingo de manhã eu ensaio com eles, vamos, fizemos isso 2 sábados, domingo eu cheguei, soprano, aí eu olhava aqui, tenor, baixo, contralto, e o Senhor me capacitando. No terceiro domingo aproximadamente,
quando eu abri a página que começava a falar, o Senhor ia me mostrando. Ué, mas você aí fez um acorde aí que aqui está diferente. Eu corrigindo o maestro, corrigindo no bom sentido, né? E não precisamos mais dali em diante ir no sábado ensaiar. Nós íamos aprendendo e fazendo. E no dia da apresentação, quem vai nos assistir? O grande maestro estava lá à noite. Aquele jeito dele, um alemão. Mas antes disso, meu irmão, que era pastor, chegou para ver um ensaio geral, uma semana antes. Ensaio geral, eu ali, regendo, meu Deus do céu, não sabia nem mexer a mão. E o coral, bonito. Acabou, ele olhou para mim e falou assim: eu te conheço. E eu sei que se não fosse Deus, você não faria isso. Você está fazendo pelo Espírito. Pastor Arlindo Mendes, meu irmão, ele falou isso. Eu sei que foi Deus quem te capacitou, porque você não sabe. E até hoje eu não ensaio mais nenhum coral. Foi para aquela necessidade. Eu estou dando um exemplo, não é de mim, é do que Deus faz com o inútil. Que nós achamos, eu sou inútil, eu não sei. Foi bonito, foi inspirador. Não vou discutir, pastor, vamos fazer um coral desse aqui na igreja, são outros 500. Nada disso que eu estou falando, eu estou dizendo. E tem outros exemplos, outras coisas que Deus faz. Irmãos, se nós não crermos nisso, é inútil nós seguirmos a Deus. Pode ser que alguns irmãos aqui na plateia hoje estejam incomodados, se torcendo. Puxa, o pastor está falando, porque a gente comentou o negócio do emprego, o negócio de quanto eu preocupado. Irmão, você queria que eu fizesse o quê? É por isso mesmo. E eu estou aproveitando que 3 ou 4 ou 5 ou 10 estão assim, eu vou falar para todos. A Bíblia ensina isso. Ou como é que Jesus pregava? Eu tenho ouvido falar que é olho por olho e dente por dente. Mas não é isso não. Eu vou ensinar para vocês como é que é. É por isso. Eu não estou dando nomes. E ainda que desse, somos uma família. O que nós temos que entender é que Deus nos alistou, Jesus nos alistou, nos recrutou para servirmos a Ele em primeiro lugar. E por isso que Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não buscai unicamente o reino de Deus. Busque primeiro. Ou seja, lembre quem é você, quem são as pessoas, a quem você ora quando está doente. É o seu diretor-geral do instituto, não sei de onde, que é seu patrão? Ou a Deus? E você acha que Deus fica confortável, dizendo, pô, mas esse camarada não me serve. Tudo quando dá para empatar, ele desempata a favor do mundo. Ele tem a oportunidade de servir, não está servindo. Você acha que... Mas ele faz assim mesmo, porque ele é misericordioso, é um atributo que você não tem. O que tem vem dele. Mas ele fica triste. Ele disse assim, ô servo, você só me chama quando está em perigo? Você não me adora? Você não tem boca para cantar louvores? Você não tem oportunidade de falar de mim? Satanás sempre desejará desviar o nosso foco. Eu preciso agarrar essa chance no meu trabalho. Eu preciso dar exemplo de como ter sucesso. Precisa mesmo. Mas desde que a sua motivação seja, eu preciso mostrar que eu sirvo a um Deus poderoso. E na hora que as pessoas perguntarem, de onde vem essa sabedoria? Como está na Bíblia, irmãos? Quando Pedro faz aquele discurso, logo Pedro, meu Deus, Pedro. Depois de negar Jesus, depois de ser esculachado, depois de ser chamado, você é um vacilão, começou a entrar na água e vacilou, não acreditou, mas só ele entrou, só ele pediu para ir, mas foi esculachado. Agora lá, depois que Jesus sobe e envia o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso que as pessoas olharam e dizem assim, esse camarada só pode ser mesmo, ou só pode estar falando mesmo, coisas de Deus, porque nós o conhecemos e sabemos que ele não tem cultura. Pode ler lá que está dizendo isso, ele é indouto.
Então, quando o nosso sucesso eleva, ou eleva não, porque ele já é elevado, glorifica o nome de Deus, ele é bendito, ele é bem-vindo. Como é gostoso você estar num lugar, ser chamado para uma entrevista, e você fala, e as pessoas percebem. Eu tenho essa facilidade, eu tenho esse aguçado em mim, quando eu estou vendo alguma coisa, em algum programa de televisão, não sei o quê, eu falo para a Vera assim, esse camarada é crente. Não vou discutir se ele é super fiel, mas ele ali, quando ele fala, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que se não fosse Deus eu não estaria aqui. Que oportunidade, você abre uma televisão, uma TV Globo, uma TV SBT, uma rede enorme, escancara o microfone na sua frente, aí é válida, e é para isso que Deus quer te colocar. Mas para isso você precisa confiar nele, que ele vai fazer. Quando estamos ficando sobrecarregados, a primeira coisa que fazemos é cortar o espiritual. Pode ser, pode ter certeza. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você pode até nem querer vir o culto hoje à noite. Essa mensagem foi tão amarga, mas não é amarga. Eu estou vendo ela como doce. Como o Senhor é gostoso de ouvir falar. A Bíblia diz que Ele disciplina porque Ele nos ama. E eu estou passando isso, além da palavra, estou passando como um irmão mais velho. Há pessoas aqui que são mais velhas do que eu, mas a maioria eu sou um irmão mais velho. E eu estou te dando esse conselho. Por que você não chega atrasado no embarque do seu voo? Mas chega atrasado e perde todo o louvor. O momento de adorar, não, esse não. Eu ouvi um crente um dia dizendo, ele disse assim, eu gosto só depois do louvor, porque eu não gosto do louvor. Quase que eu falei para ele assim, mas na época eu não estava com a unção que eu tenho hoje, não era batizado no Espírito Santo, não, eu falava assim, eu vou orar por você, você vai cair endemoniado aí. Alguém segura aqui? Porque a pessoa que não gosta de louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio do... Ele não gosta. Tem alguma coisa errada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é que você chega atrasado. Vamos ser práticos, tá, irmão? Não vamos jogar nas entrelinhas. Não é pá, como diz a minha amiga irmã Tatiana, na lata. Na lata. Quantos viajam internacionalmente e sabem que são 2 horas para você chegar antes, ou 3, e você chega 4 ou 5 antes? Além de mim, quantos fazem isso? Por que vocês fazem? Eu vou responder que eu sei por quê. Ela aí, mas sabe por quê? Já me vi fora de umas péssimas situações, porque eu estava muito adiantado. Já esqueci documento, a Vivian estava voltando, eu viajando com a Thaís, ela era menor, e eu estava lá, mas eu sou o pai dela, não preciso da assinatura da mãe. E ela tinha ido me levar ao aeroporto, já estavam chegando na ponte, eu falei, volta correndo. E eles voltaram, e deu tempo, porque eu cheguei 4 horas antes, em vez de 3. Por que quando você vai num lugar, que você não sabe qual é a forma de pagamento que ele aceita, você fala assim, olha, é melhor levar os 3 cartões, bandeira Visa, Mastercard e Elo. Leva também um talão, não, talão de cheque não usa mais, vai que leva, porque nós não podemos passar vergonha no restaurante, somos umas pessoas dignas. Leva também Pix, leva tudo. Nós somos cuidadosos, irmãos, isso está errado não está errado, não está errado. Quando eu viajo para os Estados Unidos, basta o passaporte que você tem, está ali todo carimbado. Eu levo os 3 anteriores, tudo na carteira. E um dia eu tirei, o cara falou, o que é isso aí? Eu falei, são os outros 3. Esse eu não preciso. Vai que ele pergunta assim, está tudo escrito lá, né? Quantas vezes eu fui, que eu não entrei. Mas vai que ele disse assim, o senhor veio quantas vezes isso aqui? Aí eu falei, não me lembro. Mas pera um minutinho que eu vou te dizer. Uma vez, um deles falou assim,
o senhor, isso foi até engraçado, o senhor entrou aqui e não saiu. Eu falei assim, tanto sair que eu estou voltando. Eu estava ali. Mas aqui está dizendo que o senhor ficou mais de 6 meses, não podia ficar mais de 6 meses. Eu tirei o passaporte e mostrei aqui, olha a minha carimbo de saída. Ok. Ele fala, ok. I'm sorry. Eu falei, está missorado. Não é, irmãos, o exagero aí não é. Exagere nas coisas do Senhor, irmão. Foi Jesus quem disse, se alguém pedir para você andar 1 milha, amém, irmão, ainda bem que teu irmão conhece a Bíblia aqui, né? Vai com ele 2, exagere, irmão. Se alguém te pedir um casaco, faz o quê? Dá a capa também, irmão, exagere. Eu quero convidar essa igreja a ser uma igreja exagerada, amém ou não? Exagerada, você sabe que você está dentro do princípio da pregação aqui, né, irmão? Até porque as coisas de Deus sobejavam. Quando Ele multiplicou os pães e peixes, sobejaram 12 cestos. Deus era onisciente, Jesus era onisciente, não era? É ainda hoje, mas eu digo, naquela época lá, Ele estava lá como onisciente. Pá! Senhor, multiplica aqui 4 milhões, bom, acabou. Não, Ele faz o seguinte, mas não é só ali não. Ele diz que Deus dá infinitamente mais do que pensamos, do que merecemos. Sobeja, irmão. Eu queria pedir que essa igreja fosse uma igreja que exagerasse um pouco. Não ore por 1, irmãos, ore por 3. Hoje eu vim de casa para orar por 3. Fala, quem falou isso? O Senhor. Então eu vou orar por 6. Eu vou exagerar. Quando o nosso nome está em risco, irmãos, é na lata, tá, irmãos? Quando o nosso nome está em risco de inadimplência, nosso primeiro corte é naquilo que ofertamos ou dizimamos. Que falta de sabedoria. Se o Senhor não guardar o seu dinheiro, em vão trabalham os que guardam. É a mesma coisa, está dentro do mesmo princípio. É como se eu dizimar e ofertar na casa do Senhor com integridade. É um seguro que Ele dá. Que é isso, pastor? É um seguro? Sim, Senhor. Ele fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu, as comportas, porque a janela ali não é aquela janela lá não, senão só cai dali para cima, dali para baixo fica tudo entulhado, né? É a comporta de navio, abre tudo. Fazei prova de mim. Se você tem medo disso, você está dizendo, eu vou cuidar e eu vou fazer minha parte, porque eu sei. Eu tenho um sobrinho, que ele tinha um dinheiro aplicado, há muitos anos atrás, no plano Collor. Quando o Collor entrou, congelou tudo, né? Mas uma semana ou dois dias antes, ele falou assim, eu vou lá tirar aquele dinheiro. Aí chegou, mas não sabia de nada. Aí ele chegou lá para tirar o dinheiro, e o gerente do banco falou, rapaz, você não pode tirar, cara, você aplicou, não, mas eu estou sentindo, eu quero tirar. Quando ele tirou, no outro dia ou 2 dias depois, congelou tudo. Obviamente, há irmãos que estavam com o dinheiro aplicado e ficaram presos. Havia um propósito nisso, que eu não vou contar aqui. O propósito não sai da pregação, eu vou lá. O que eu quero dizer é que se o Senhor não tem capacidade de cuidar do seu vil metal, Ele vai ter capacidade de cuidar do seu ataque cardíaco? Ele vai ter capacidade de soprar nas tuas narinas o oxigênio todos os dias, 24 horas por dia? Não seja tolo, irmão. Ele vai ser capaz de te livrar do atropelamento de uma hora que você nem está vendo, e grita, olha o carro, e passou aqui, ó. Eu fiz assim, senão ele me pegava. Podemos e devemos dar o nosso melhor na nossa vida secular. Dê o seu melhor. Seja um funcionário exemplar. Hora de chegar, 8, chegue 5 para as 8. 10 para as 8. Hora de ir embora, 5. Saia pelo menos 5 e 1.
Se ele pedir para fazer 5, dê também a capa, faça 10. Prospere nessa vida secular. O Senhor quer isso. Por quê? Ele vai olhar e vai dizer assim: está vendo meu servo Jó? Está vendo meu servo Joaquim? Está vendo meu servo Maria da Silva? Está vendo? Olha como ele se comporta no trabalho. Mas também ele é fruto do que ele se comporta na igreja. Mas já pensou ele falando, o diabo diz assim: mas você já viu como é que ele comporta na igreja? Vai de qualquer jeito. Aí você diz: pastor, mas eu sou obrigado. Aí, irmãos, um negócio de igreja, vamos falar de novo. A Bíblia diz que nós temos que congregar. E deixa eu te dar uma direção. Lá fora, praticamente você está sendo testemunho. Servir, normalmente, não porque você lá fora não sirva, é aqui. Porque o que é a igreja? Corpo. E como é que um braço fora do corpo vai servir lá? Tira esse braço daqui, leva ele lá para a Inglaterra e manda ele servir lá. Ele nem vai chegar lá, ele vai chegar congelado, torto, sem, não tem nada. Quantos irmãos entendem isso? É o lugar de você adorar a Deus. Eu vou em muitas igrejas, agora eu vou menos, por causa da minha, graças a Deus, eu tenho mais compromisso aqui do que fora. Mas eu chego na igreja, certas igrejas estão lá. Ao Deus Todo-Poderoso, Senhor da terra. Mas eu chego em igreja, oh aleluia, oh glória a Deus. Esse cara está sentindo, porque ele não pode. Ou então ele faz 5 minutos e para, ele não aguenta, ele para, porque ele não é da alma. Eu tenho observado aqui nos louvores, eu até sugeria os irmãos, diminua um pouco o instrumento e diminua a sua voz para a gente ouvir o povo cantando. É uma meia dúzia às vezes, não sei porquê, de gato miando. Ah, Senhor, irmão, solta essa voz, igual que você fosse vibrar. Minha filha passou no vestibular. Não é. Vamos cantar, irmão, vamos louvar. Vamos fazer um teste? A Deus toda a glória. Você ouviram Jesus falando para os anjos? Aí os anjos, fica tranquilo, nós estamos pintando. Irmãos, quero fazer um desafio, a partir de domingo que vem, a partir de hoje, o culto começa a que horas? Então é 19. Que hora que sai o avião? 19. Você não precisa chegar aqui às 17. Já não vai perder a igreja. Mas chegue pelo menos uns 10 minutos antes, converse ali fora, tome um café, tome uma água, ore por alguém, decrete o fim de Satanás nas redondezas dessa igreja, clame. E por último, irmãos, se nós somos dele e conhecemos ele, aprenda a descansar no Senhor. Salmo 40, versículo 1 diz, nessa versão que tem várias: depositei toda a minha esperança, confiança, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Rasgue essa página da sua Bíblia se você não acredita nisso. Se você acredita mais no seu trabalho, mais na sua capacitação, mais... Não,
Estudem, irmãos, sejam capazes. Temos aqui jovens passando e dando exemplo bonito, mas Deus não te colocou lá à toa. Isso é um pretexto para você entrar lá. Eu não posso entrar lá para pregar o Evangelho, mas vocês podem, vocês estão lá dentro. O que Deus quer é que nós descansemos nele. Somos peregrinos nessa terra, tudo que fizermos, primeiramente devemos fazer pensando no propósito de Deus em nossa vida. Eu costumo dizer, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para testemunhar, e nas horas de folga, trabalharmos, comermos, brincarmos, passearmos. Se você colocar nessa ótica, sua vida será um sucesso. Notem que eu não estou dizendo, parem de trabalhar que o dinheiro vai cair do céu. Não, em momento nenhum disse. Mas nas dificuldades, sim, o dinheiro vai cair do céu. Não literalmente, mas você vai, da onde veio? Na dificuldade. Porque foi assim. Não temos o que comer. Olha para cima. Maná. Ih, veio maná hoje, veio maná amanhã. Depois da manhã você vai ver que não vai vir maná. 40 anos caindo maná. Descanse no Senhor. Como o Senhor pode ter prazer em nos abençoar, nos curar, nos levantar, se Ele está sempre em segundo plano na nossa vida? Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe? Você sabe? Só Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Pastor, eu não creio muito não. Meu irmão, sai do Evangelho e vai para outro canto, outra religião. Você não crê nisso? Em Marcos 8,36, Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabe o que é perder a sua alma? Ele está dizendo de ganhar o mundo inteiro e perder a eternidade. Mas o que é alma? Nós já aprendemos isso aqui na igreja. A alma é responsável pelas nossas emoções, aquilo que sentimos de alegria. Tem crente perdendo alegria, crente macambúzio. Sabe o que é crente macambúzio? Ele é crente, e se ele disser que é crente, as pessoas vão rir dele, porque ele anda com macambúzio embezerrado. Isso é termos xalomitas. Ele anda preocupado, com a testa franzida o tempo todo. Lembre-se, não estamos na lei, mas a graça que nos alcançou por amor. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele confiou que nós daríamos o troco. O que é o troco? Amor. Ele confiou que eu seria grato. E uma das coisas que mais desagradam a Deus é a ingratidão. Ninguém está nos cobrando, mas o diabo está vendo as nossas prioridades, ele sabe. E cada vez mais ele tentará nos ocupar com as coisas terrenas, pois assim abandonaremos as coisas celestiais. Se nós não conhecemos esse Deus, é melhor a gente desistir. Será que temos sido sinceros conosco mesmo, irmãos? Será que nós pensamos que estamos enganando a Deus? Nos recrutou, nos chamou, e nós damos muito mais valor. Como nós gostamos que o nosso nome não vá para o Serasa? Está certo. Como nós gostamos que as pessoas cheguem e passem e dizem, isso ali, pessoa legal, família boa, mas ele não conhece o que nós somos na vida espiritual. Faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus.
Não troque aquilo que Deus te chamou para fazer por qualquer outra coisa que o mundo te oferece. Quando você acordar, será tarde. Para encerrar, dois versículos em Isaías, puder botar aí para mim, 45, eu não sei se essa versão aqui está mesmo dali, edição, 5 e 6, eu sou o Senhor, e não há outro, não há outro fora de mim. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, ou que percebas quem eu sou. Porque não está aqui. Eu sou fiel, e ainda que o homem seja infiel, eu não vou deixar de ser fiel, mas eu não vou ser fiel para quem é infiel. O que ele está dizendo é o seguinte: você pode ser fiel, infiel, mas eu só sou fiel. Então, ainda que você não percebas quem sou, ainda estou dentro do parênteses, eu sou Deus, eu sou seu pai, eu que te chamei, você é filho, eu cuido de você, eu sou responsável. Continuando, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não existe nenhum outro. Eu quero que você fique de pé agora. Por favor, eu quero te fazer um convite. Se eu fosse você, que estou com algumas dificuldades, algumas coisas, você vem aqui à frente. Agora, antes de vir, não vem aqui para orar que você vai voltar com tudo resolvido. Esqueça isso, irmão. Eu não tenho essa capacidade. Mas vem aqui dizendo: Senhor, eu estou vindo no altar, e despeja aqui, ó. Estou entregando a minha ansiedade. Estou te entregando. Agora, entrega e busca o Senhor. Porque senão vai ficar um buraco. Vai ficar um buraco. E ela pode voltar mais pesada. E você ficar decepcionado agora até com a igreja, até com o pastor, até com Deus. Então busque o Senhor. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que estão buscando sucessos e merecem, todos aqueles que estão buscando soluções para os seus problemas e precisam buscar, mas que reconhecem através dessa palavra que foi dada hoje, que você não tem sido 100% correto com Deus, entregando a Ele todo o seu caminho. Não vou fazer isso não, mas a vontade é que dá, que aqueles que eu conheço, que já oramos por ele, não vierem, eu não vou orar mais. Falei, meu irmão, eu te dei a chance lá para você vir no altar, você não foi, o que você está pensando? Nós estamos brincando? Estou te chamando, irmão, vem cá, vamos orar por você. Se você estivesse endemoniado, eu ia orar por você, para o demônio sair. Ué, você não tem que ter medo não, seja corajoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quer ver como é que eu vou aumentar agora? A ansiedade, a preocupação que você tem, mostra que você é responsável. Está certo. Só que você está indo por um outro caminho. Eu quero te ajudar a ter sucesso nesse caminho. Podem vir agora todas as pessoas que andam preocupadas. Será que eu vou passar de ano? O ano começou agora, você está preocupado se você vai passar de ano? Mas você tem que estudar. Qualquer que seja a sua inquietação. Quem vai ser presidente em 2026, você sabe? Mas Deus já sabe. O que é que vai acontecer com o governo Trump lá? Isso não cabe a mim. Não adianta. Você pode resolver? Se o governo Trump, se Trump falar, vou fazer isso agora, você resolve? Então você não tem que estar preocupado, você não pode resolver. Mas tem um que resolve, que é o nosso Deus. Irmãos, não adianta nós orarmos aqui, eu vou orar agora, não adianta se nós não fizermos a nossa parte. Mostre para o Senhor que você o valoriza.
Primeiras coisas, eu não vou fazer para a igreja fazer isso, que os tempos mudaram, tá, irmãos? Mas quando eu ganhava uma camisa nova, um sapato, uma calça, uma roupa nova, lá em Guaçuí, o papai falava assim: guarda que é para ir para a igreja com ela. Para a igreja era a melhor roupa. Não é para ostentar. Como é que eu ia ostentar? Até nem precisava, né? Eu já era bonito de natureza mesmo. Dinheiro, papai mandava trocar. Deixa eu ver a ofertinha. Essa nota aí não, isso aí é do diabo. Vou trocar uma, dar uma novinha instalando. Ele dava de oferta. Isso é uma coisa que não precisa, não é, irmãos? Mas o que o teu coração está por trás, aí precisa. Entende? Só tem isso aqui. Dá esse mesmo. Bota no gasofilácio. Aí não. Mas não é porque você vai dar uma nota nova ou velha que o Senhor vai receber. Os irmãos estão entendendo, né? Eu estou falando do que está por trás. Não, para o Senhor o melhor. Para o Senhor o melhor. Vamos orar. Antes de orar, eu estou muito feliz por vocês. Porque vocês entenderam a palavra de Deus. E Ele diz: fazei prova de mim. Façam prova dele. E se não der certo, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, tá? Vem para mim e diz: pastor, eu fiz tudo o que o senhor está falando, que a Bíblia fala, e não deu certo. Eu vou chamar uma rede grande de televisão, eu vou rasgar a Bíblia, vou renunciar a Jesus, e vou rasgar a Bíblia na frente de todo mundo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Pai, em nome de Jesus, olha o teu povo que está dizendo: conte comigo, Senhor. Eu vou confiar totalmente em Ti. Aqui nós temos pessoas que já experimentaram muitas coisas do alto, que eu conheço, e fora as que eu não conheço. Por que o Senhor fez até agora e não faria? Pai, em nome de Jesus, o que eu peço é que o Senhor toque no coração deles, para eles entenderem que nós queremos ser exageradamente, no bom sentido, seguidores Teus. Se nos pedirem 10, nós vamos dar 20. Se nos pedirem uma capa, nós vamos dar 2. Se nos pedirem para fazer algo, nós seremos proativos, como gostamos de ser no nosso trabalho. E recebemos elogios dos nossos patrões, mas nós queremos fazer mais. O Senhor disse que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Senhor, ajuda-nos a ter esse coração. Agora está contigo, Pai. Só o Senhor mexe em coração, eu não sei mexer. Nenhum médico sabe, ninguém sabe, nenhum psicólogo mexe. Só o Senhor mexe. Então eu te peço, Senhor, toque em corações. Nós queremos não ser a melhor igreja, não, porque sabemos que não podemos. Mas nós queremos ser uma igreja que agrada o teu coração, ensinando a palavra verdadeira. Senhor, não queremos os nossos irmãos mendigando, com pires na mão, pedindo pelo amor de Deus, se desesperando e tomando remédio em casa, dizendo: estou ansioso, eu quero ir para um psicólogo. Não queremos, Senhor, não queremos que os nossos irmãos sejam pessoas malquistas nos empregos. Ao contrário, Senhor, nós temos aqui médicos, engenheiros, professores, profissionais autônomos, que serão os melhores, porque o Senhor estará com eles, conosco. Eu te peço isso, sobeja na tua casa, Senhor, sobeja aqui, em nome de Jesus, amém. Vocês entenderam qual é a parte de Deus? E vocês entenderam qual é a parte de vocês? Uma pessoa que está muito gorda vai ao médico.